sentirmos necessitados. Ai daqueles que pensam não depender do Senhor. A miséria realmente é muito grande, especialmente a espiritual. Gostaria de meditar em pouco tempo que nós temos na palavra do Senhor no livro de Efésios. Convidar os irmãos e irmãs que estão conosco a abrirem comigo para Efésios capítulo 3. Nós vamos nos colocar em pé e lermos dos versículos 14 até o verso de número 19. Efésios, capítulo de número 3, você que está aí no seu lar, pegue o seu exemplar bíblico aí, a sua Bíblia, abra comigo aí, conosco, Efésios, capítulo de número 3, versículos de 14 a 19. Vamos pensar nesta noite no seguinte tema: uma causa nobre para se investir, Quantas causas nobres, ou considero ser nobre e procuro investir nela? Então, Efésios 3, 14 a 19 diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Senhor. Pai, é muito bom estarmos investindo neste tempo, nesta causa preciosa, o crescer em conhecimento ao seu Filho amado Jesus. Ó Deus, obrigado por esse instante. Nós pedimos que venha falar grandemente aos nossos corações, através da sua santa e bendita palavra, como nos tem falado. Em nome de Jesus que pedimos mais uma vez com gratidão. Amém. Podeis, irmãos, assentar. Uma causa nobre para se investir. Famílias, Investimento é interessante. Nós vemos muitos meios que se investe, por exemplo, poupança, aplicações a curto prazo, ações da Petrobras. O petróleo está lá em cima. O problema, quanto vai custar a menor ação da Petrobras? Creio que não será barato, com certeza, mas vale a pena, Olha aí, o lucro realmente é certo. Muitos investimentos, então, estão disponíveis, e é interessante que ao que tem para investir, e não só a quem tem, mas ao que deseja investir, não é verdade? Quantas pessoas têm muito dinheiro, e quando nós pensamos desta maneira, não é pouco, e estão paradas, estagnadas e não estão investindo em algo algum. Por quê? O mercado financeiro e os valores estão muito instáveis, e há aquele certo medo. Então muitas pessoas têm e não investem, não é verdade? Vamos pensar numa coisa interessante. Eu e você, nós temos coisas materiais que precisamos investir para aumentá-las ou preservá-las? Por pouco que nós temos, Deus nos orienta na sua santa e bendita palavra que conservemos aquilo e principalmente aumentamos. Nós que temos filhos, não é verdade? Somos pai e mãe de família. Deus nos orienta então com essa questão. Temos o pouco que temos, e cada um de nós, você e eu, temos, certamente nós procuramos conservá-los e especialmente aumentá-los, para que possam ficar então em herança para os nossos filhos, não é verdade? Isto, Fé, vamos pensar na fé, Todos têm, devido à perfeição com que o Criador formou pessoalmente a cada um de nós. Agora, em quem procuro investir? Com relação à minha fé, você
com relação à fé que naturalmente Deus concedeu a você, né? Espiritualmente, em quem, né, você e eu temos procurado investir a fim de aumentar a nossa fé, né? Porque a fé, ela é pequena, com certeza. Jesus já afirmou: se tivesses fé do tamanho da menor semente existente na face da terra, direis: monte, vá para o mar, e o monte correria, né, para o mar, seria varrido. Então isso é sinal que fé é dada a todos, né? Essa é uma questão interessante de se observar. Agora, onde nós depositamos esta fé para aumentar e crescer e amadurecer? Eu gosto de princípios e gostaria de observar pelo menos 4 princípios dentro desse texto, porque nós vemos que uso, costumes e tendências passam. Moda, né? Vocês já observaram, e eu observei que, né, de tempos em tempos, aquilo que estava lá nos anos 70, 80, de repente está retornando tudo, né? Calçado, vestimento, agasalhos e tudo mais. Então, essas coisas vão e vêm. Agora, princípios não, né? Os princípios, eles permanecem eternamente, especialmente os deixados pelo Senhor na orientação da sua santa e bendita palavra. Então, o primeiro princípio que ele deixa, né, não poderia ser outro, seria o quê? Oração, súplica, comunicação, né, pela fé, claro. Por mais que as pessoas não coloquem isto na pessoa de Deus, orações é uma coisa interessante, né? Estas são praticadas simultaneamente no mundo todo, de várias maneiras, e dirigidas, infelizmente, não somente a Deus, o Criador. Então, essa é uma realidade tão dura com relação à oração, às súplicas. Elas são dirigidas à fé, à boa vontade, à honestidade, à intenção legítima. Mas, infelizmente, elas não são, né, tanto súplicas como orações, dirigidas diretamente ao Criador de todas as coisas. Tribos indígenas que pedem para quê? O sol, né? Eles creem que o sol é o Deus deles, né? E confiam que também poderá atender, né, às suas petições. Outra questão interessante também, que pessoas creem que se pedir algo para o seu ente querido, que foi tão bom, tão honesto, tão religioso, seguiu rigorosamente os princípios, né, que ele entendia dentro desta palavra, depois de partir desta vida, creem que pedindo a esse ente querido que já partiu, terá um auxílio dele, um socorro, uma ajuda. Então estamos vendo esta realidade com relação à oração. Que tristeza! Mas vejam, né, que coisa interessante, o apóstolo Paulo inicia então esse texto. Por causa disto, afirma Paulo no versículo 14, me põe de joelhos perante quem? O Pai, de quem mesmo? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo, ele dirige a sua oração, a sua súplica ao Filho de Deus, né? Não, ele dirige ao Pai por intermédio de seu Filho. Então, como isso é fundamental, é importantíssimo, né? A causa, por causa disso, né? Então nós vemos e olhamos no contexto anterior quantas dificuldades, limitações, Paulo preso, animando aquelas pessoas que estavam soltas porque ele estava preso no físico, mas no espírito ele estava tendo toda a liberdade, inclusive oportunidade, porque aqueles que estavam junto com ele na prisão não tinham como não ouvi-lo. Poderia tapar, né, o ouvido até com uma pedra. Mas passando-se 10, 15, 20, 30 segundos, lá no fundo, por mais tapado que estivesse o seu ouvido, conseguia ainda ouvir Paulo pregando, porque o silêncio certamente era grande, né? Ali não havia muitos assuntos. Então Paulo estava, né, por esta causa nobre, ele pregava, ele falava do que Jesus havia feito, né, na sua mente, no seu coração. Fala aqui, né, que ele clama então ao Pai.
Então, estas são praticadas simultaneamente, e Paulo não foi diferente. Mesmo na limitação, na sua prisão ali, ele continuou suplicando e orando. E interessante que exercitando a sua fé na pessoa certa, crescendo e amadurecendo na pessoa bendita e salvadora de Cristo. Então, esse princípio, o primeiro que nós vemos da oração, como ele é importante. Ele nunca vai passar, vai cair de moda, vai perder a sua tendência, não, porque naturalmente Deus criou o homem com essa sede e ansiedade de estar comunicando com o seu Criador. Então, isso é realmente fundamental. Unidade na singularidade é um princípio muito importante que está intimamente ligado à oração e súplica. Por quê? Quando nós nos unimos, e procuramos sermos singular com as pessoas, embora as necessidades sejam diferentes, isto é importantíssimo. Vejam comigo o verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha, é unidade, singularidade, Aqui, na grande e macro expansão, percebemos o diferencial entre criatura e o que recebe Jesus, tomando o seu Filho, por seu Salvador e Senhor. Então, passa a ser parte das famílias. Das famílias? Vamos voltar no texto? É das famílias que está escrito ou da família? Então, aqui que entra a grande questão da unidade, singularidade e diversidade. Como isso é importante, porque não fala no plural das famílias, não. Vocês perceberam que está aí, da família. Por que está da família? Quando nós lemos Gênesis 12, 3, isso nos chama muita atenção. Se os irmãos quiserem dar uma viajada lá para Gênesis, no capítulo 3 comigo, e nós lemos o versículo 12, aí nós vamos entender a realidade das famílias físicas, terrenas, materiais que se achegassem à pessoa de Deus. Veja comigo aí Gênesis capítulo 12, 3. Diz Deus a Abraão aqui: e abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, aqui passou para o plural, não é verdade? Todas, olha aí no plural mais uma vez, e o que está escrito? Famílias da terra. Então, o homem, ao ser criado por Deus na sua perfeição, mas tendo deslizado, pecado, desobedecido à pessoa de Deus, carece de se achegar pela fé à pessoa de Deus, voltar-se para Ele por intermédio da misericórdia de Cristo. Foi o que aconteceu com este homem chamado pai da fé. Ele é chamado, ele crê, passa pela prova que Deus lhe dá e Deus o aprova. E aí, então, depois dessa sequência, entrar Abraão para a família espiritual, já não era mais físico, Então, as famílias que se achegassem do modo que Abraão chegou, sendo testadas, crendo nas promessas de Deus, abraçando-as, Não podemos só crer, Precisamos abraçá-las. Então, foram consideradas aquelas famílias que se achegassem a Ele, benditas, Então, aqui está no plural. Quando nós damos um pouquinho mais à frente uma olhada aí mesmo no livro de Gênesis, eu gostaria que os irmãos pudessem estar contemplando comigo no capítulo 28. Vamos ler o versículo 14 de Gênesis 28. 28 de Gênesis, capítulo 28, verso 14. E a tua descendência de quem? De Abraão, será como o pó da terra. Olha aí como ela se expandiria, E estender-se-á ao oriente e ao ocidente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Então há essa necessidade
devido ao pecado, à queda do homem, de se achegar à pessoa de Cristo. Lembram-se da conversa de Jesus para aqueles que conhecem, texto muito conhecido em João 3? Ele diz a Nicodemos: olha, não se maravilhe, não se admire de eu ter dito que você vai ter que nascer do Espírito, você nasceu só do físico, você faz parte de uma família terrena. Não se admire, mas é preciso nascer de novo, nascer espiritualmente. Jesus afirma categoricamente essas palavras, a um príncipe dos judeus responsável por ensinar o povo espiritualmente. Então, esta família, voltando no nosso texto base aqui de Efésios, capítulo de número 3, verso 15, esta família mostra a macrofamília. São seres físicos, materiais que estão ainda neste mundo, mas o que o versículo diz? Não para tão somente nesse mundo, da qual toda a família nos céus, quantas pessoas que creram, abraçaram a Jesus, receberam Ele por seu Senhor e Salvador, onde eles estão hoje, que já partiram? Nos céus, Então vejam que começa com essa família nos céus, irmãos, isso é maravilhoso, a família espiritual. Lembra-se de Jesus quando ele se dirige aos 12 e diz: olha, eu não vou chamá-los mais de servos, não, agora eu vou chamá-los de amigos, Vós sereis agora meus irmãos, porque creram em mim, na obra que eu irei fazer naquela cruz. E eles não só creram, mas abraçaram, então, esta obra. Então, como é importante nós nos atermos quando esta palavra no singular é dito, aglomerando e congregando esta enorme família, que aqui é uma célula minúscula. Poderíamos considerá-la realmente como uma célula humana, Vamos pensar em algo bem pequeno, Vamos pensar em vírus, que é terrível falar em vírus nesses, que é talvez seja algo menor que exista na face da Terra, unicelular, não é verdade? Mas é assim aqui, e se estende por todo o mundo, sobre aqueles que confessam a Jesus, recebe-o por Senhor e Salvador, e aqui fala que os que estão nos céus e partiram nessa fé, também dobram os joelhos e clamam a Jesus Cristo. Toda a família dobra esses joelhos, estão nos céus e também na terra. Olha a finalidade no 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo, pelo Espírito no homem interior. Essa finalidade é muito importante, é também um grande princípio, oração a primeira, aquela unidade, na singularidade, diversidade, como isso é importante. Nós respeitarmos o dom de cada um, nós vermos a necessidade, e também sofrermos juntos. Não, eu não estou, aí acometido da Covid, mas as minhas lágrimas rolam quando eu vejo o meu irmão, a minha irmã, aquela pessoa distante, que eu não tenho conhecimento, não faz parte da minha família sanguínea, do sangue que corre na minha veia, mas faz parte da família espiritual, que pela fé também abraçou o Senhor Jesus, e é hoje filho de Deus, meu irmão, irmãos somos de Jesus. Então, como isso é importante, nós olharmos para esta finalidade nesse versículo 16, Deus certamente tem muitas riquezas que deseja distribuir à família espiritual, é o que ele afirma nesse versículo. Quantas riquezas Deus tem, por isso é muito importante o princípio da oração, do clamor, do apresentar a necessidade perante Deus, respeitando, é claro, a sua autoridade, o seu poder e o seu querer. Mas isso ele nos anima a estarmos clamando sem parar. Então, irmãos, irmãs, pais e filhos não nascidos materialmente, filhos por adoção por meio de Cristo Jesus, Deus quer dar poder pelo seu Espírito, fortalecer o homem interior para que, em súplicas e orações, vença as tentações e provações.
Irmãos, como é importante nós olharmos especialmente para esta pandemia como uma oportunidade, não é verdade? De amadurecermos, de nos aproximarmos mais da pessoa de Deus, de orarmos mais, né? Como nós devemos olhar com essa ótica para esta pandemia, oportunidade que Deus concede certamente. Então esta certamente não é outra, é a finalidade de Deus em permitir o acontecimento de todas estas coisas. Nós não podemos pensar diferente sobre principalmente a finalidade de Deus. E o último princípio, né? Intenções espirituais. Como esse princípio é importante quando nós olhamos para uma causa nobre, né? Como investir nos céus, investir em amadurecer e crescer em fé na pessoa de Jesus Cristo. Como esse princípio é importante, intenções espirituais. Olha aí o verso 17 na parte A. O que ele fala aí? Para que Cristo habite pela fé, aonde? Nos vossos corações, porque Ele já está no meu, né? Ao afirmar Paulo essa condição, certamente, olha, né, a finalidade é esta, porque Ele já está habitando no meu. Olha, eu estou preso aqui, eu não estou chorando, eu não estou reclamando, eu não estou pedindo um advogado, não, né? Essa não é a finalidade de Deus, não é a minha intenção. Claro que física está cheia de razões, mas espiritual não. Porque eu tenho pedido ao meu Deus, e aqui eu tenho tido oportunidades que jamais eu teria lá fora. Pessoas que estão me ouvindo aqui, né, jamais me ouviriam se não estivéssemos juntos nessa limitação de não poder sair do lugar que estamos. Como é importante nós, né, vermos as intenções não só carnais, físicas, materiais, mas as espirituais. Desejo e convido Jesus para morar no meu coração. Olha aí que pergunta que nós nos perguntamos, olhamos, né, para o nosso interior, para a nossa mente, para o nosso coração. O que Jesus é para mim? Né? Eu desejo, eu convido Ele para fazer morada no meu coração, em espírito e em verdade, para me tornar sensível, ouvir a voz do Espírito Santo a me constranger, né? A abandonar aquilo que desagrada a Ele, ouvir a voz do Espírito Santo a me consolar naquela provação que eu estou atravessando. Eis que estou convosco todos os dias, é a promessa do Senhor. Mas, seguindo este versículo, na parte B do versículo 17, a fim de, estando arraizados e fundados em amor. O que é necessário para uma planta enraizar? Né? O que seria necessário? Tão somente a natureza da planta? Não, né? Ali, se não houver o cuidado, a retirada da erva daninha, a irrigação, né? Nós temos aqui duas plantas, de vez em quando nós descuidamos um pouco, né? Não colocamos água nelas, porque eu também faço parte, né, de estar zelando por essas coisas na casa do Senhor. Aí a gente dá uma olhada nela lá, os irmãos que estão em casa, as irmãs, nossa, olha lá, coitada da planta, né, eu acho que esqueci de colocar água nela, né? Então isso é natural. Então como é que uma planta enraiza? É com todo aquele cuidado, aquele amor. E há muitas pessoas que conversam com as plantas, e pior que parece que surte efeito, não é verdade? Você olha que está lindo. Por quê, né? É aquele cuidado, aquele investimento, aquele amor. Agora imagine se nós, da nossa intenção, né, de estarmos enraizando, arraigados na pessoa de Cristo, investirmos pesadamente nisto, né, nesta causa tão nobre, usarmos todos os meios de nossos investimentos. Vai ser diferente para com a planta? Não, né? Vai ficar viçosa a nossa fé, vai fortalecer o nosso ânimo, né? A nossa visão vai passar muito além de ver esses acontecimentos tão temporários, que em breve vai ficar tudo para trás, não é verdade? O que é a nossa vida? 70 anos a palavra de Deus estabelece, e olha que o Filho de Deus não viveu nem a metade, né? Cerca de 33 anos físicos ele tinha quando partiu deste mundo, mas a vida acabou e não, né? Foi a vida de maior intenção
poucos dias em tempo físico, mas irmãos, a ponto de João afirmar, olha, se fosse escrever só os milagres que Jesus fez, o mundo todo, não poderia conter os livros, encheria o mundo de escritos. Irmãos, que intensidade de vida! Então, dá-nos essa capacidade de olharmos com essa ótica, e então crescermos, passarmos por provações e sermos aprovados, não por pessoas, mas pelo próprio Deus, pelo próprio Deus. Então isso é maravilhoso demais, estarmos olhando para essa questão. Será que eu desejo, eu convido Jesus para morar no meu coração? E essa é uma questão interessante. Então, estarmos lançando raízes em Cristo e aprofundando em amor para com Ele. E finalizando com os versículos 18 e 19. Vamos ler esses versículos e falarmos mais algumas coisas relacionadas a ele. Versículos 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que faz o quê? Excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se olharmos para esses versículos separadamente do contexto, não haverá sentido. Vamos esquecer de tudo que nós lemos atrás e vamos ler só o início do versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender. Aí você esquece de tudo que leu no passado, de tudo que nós meditamos, mas que negócio que esse poderdes perfeitamente compreender o quê, Aí você fica pensando e tudo. Então vejam como é importante nós investirmos numa causa no sentido de um todo. As alegrias fazem parte da vida, sim, principalmente no Senhor. E é interessante que as alegrias espirituais, as celestiais, elas não podem serem tiradas de nossos corações e de nossas mentes. Lembram-se quando Paulo e Silas, eles estavam de mãos e pés, pés nos troncos e mãos amarradas. Diz lá em Atos, que eles estavam chorando e lamentando. Esta noite eu vou morrer, Silas, é verdade, nós morreremos, Paulo. Será que eles estavam desse jeito? Não. Por quê? A alegria celestial tomou conta dos seus corações e mentes. E diz a palavra de Deus, em verdade e em justiça, que eles cantavam alegremente ao Senhor, por poder abraçar aquela oportunidade de sofrer pelo nome bendito de Jesus Cristo. Então que maravilha, esse investimento de Silas e Paulo, nesta causa tão nobre, anunciar o que Jesus fez na sua mente e em seus corações. Como é que tem sido as nossas famílias? Muitos fazem parte da família espiritual, têm esta consciência que foi colocada por Deus na mente, no coração, e enfrentam lutas, porque os seus entes queridos que estão ali e amam tanto, não querem dar esse passo de fé. Então ficam separados na mesma família sanguínea e não conseguem unir-se à família espiritual. Essa família que está no singular, que está espalhada não só sobre a terra toda, mas está também nos céus, como afirma essa palavra. Muitos que já partiram estão descansando na pessoa de Cristo. Uma causa nobre para se investir. No que eu e você temos investido espiritualmente? Consideramos Jesus uma causa nobre? Confiamos nas suas palavras, orientações e princípios, e procuramos investir nessas questões? Pensemos nesta noite, nestas coisas, que Deus possa estar nos abençoando, principalmente aqueles que já deram esse passo de fé e estão na pessoa de Jesus, ter grande gratidão por ter sido alcançados por essa salvação, por sairmos do estágio físico e material